Oi, amores, tudo bem? Hoje vamos falar de uma data comemorativa, né? Que vai ser segunda-feira, dia 7 de setembro, certo? Não temos tarefa no nosso livrinho, vai ser só no caderno. Dia de novo. Então, vamos falar, olha, a independência ou morte. Essa frasinha quem falou, quem sabe? Quem sabe me dizer quem falou? Quem foi? Dom Pedro I. Ele que falou essa frase aqui, independência ou morte. Vocês sabem que a independência, até a gente chegar à independência, aconteceu muita coisa no Brasil, não é isso? Desde o descobrimento, né, até a data atual ainda acontece muita coisa no Brasil, né? Então vocês sabem que Dom Pedro, a família real veio para o Brasil, né? Quando descobriu o Brasil, ele veio para cá. Então a família real, junto com sua família, com o príncipe, que era Dom Pedro, ficou aqui. Então aconteceu muitas batalhas, muitas guerras aqui, né? O Brasil com Portugal, junto com a França e Espanha. Então com isso, chegou uma época que Dom João, o rei de Portugal, tinha de voltar para Lisboa. Por quê? Porque com tudo isso ele abandonou lá o país, né? Lisboa, Portugal. Então, se ele não voltasse, ou a Espanha ou França ia tomar conta. Então, o que ele fez? Tomou a atitude de voltar. Mas, ao mesmo tempo, ele não queria deixar o Brasil sem ninguém. Foi o que aconteceu. Ele deixou seu filho, Dom Pedro, uma criança de 5 anos, tomando conta da nação. Então, mas ficou um responsável, que foi José Bonifácio, para como tutor dele, em tudo que acontecesse, José Bonifácio tinha de resolver, mas com a assinatura de Dom Pedro. Então, com isso, Dom Pedro foi crescendo, foi vendo algumas coisas que ele não estava gostando, né? Então, que ele foi, quando ficou adulto, ele disse, não, eu vou querer o Brasil livre e independente de Portugal. Então, tudo que é do Brasil, não é de Portugal. Então, a nossa terra é muito rica, como vocês viram nas histórias que a gente já falou, não é isso? Da cana-de-açúcar, do café, do ouro que foi encontrado aqui, que tudo era levado para ser vendido em Portugal. Portugal que vendia para outro país e a gente não vendia, não tinha dinheiro nenhum. Terminou o Brasil indo à falência, não é isso? Então, a independência do Brasil foi um processo histórico de separação entre Brasil e Portugal. Porém, em 1820, a família real foi forçada a retornar para Lisboa. Antes de deixar o Brasil, Dom João nomeou quem? O príncipe regente, Dom Pedro, que ficou como príncipe regente, certo? Então, com isso tudo, Dom Pedro foi na nação, ele começou a ir nos estados para ter aliados. Então, com esses aliados, ele ia, contra quem? O pai dele. Então, isso ele foi, muitos não aceitavam, outros sim. Então, com alguns aliados, ele voltou. Quando ele voltou, a esposa dele, a princesa Leopoldina, junto com José Bonifácio, falou com ele o que estava acontecendo aqui no Brasil. As revoltas que estava tendo, não é isso? Aí foi que ele fez. Disse não. Aí o povo se reuniu, começou a fazer cartas, né, baixo assinado para o príncipe ficar. Que ele já estava, com a corte portuguesa já estava querendo que ele voltasse, e ele não queria voltar. Então a corte mandou os soldados vir para pegar ele e levar de todo jeito. Então ele disse, não, eu não vou. Então aí nesse dia 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro recebeu um abaixo-assinado pedindo que ficasse. Então ele entendeu, ele atendeu ao desejo do povo e declarou, como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico.
Então, dia 9 de janeiro de 1822 ficou conhecido como dia do Fico. Aí ele ficou. Então, agora não. Os soldados voltaram para Lisboa com o que Dom Pedro falou ao pai que não ia voltar, ia ficar. E ele ficou. Com isso, aí ele começou a resolver muitas coisas no Brasil, começou a mudar o Brasil. Então, com essa mudança, ele chegou a certa época, no dia 7 de setembro de 1822, ele estava em São Paulo. Quando ele estava lá resolvendo tudo, ganhando as batalhas, tudinho, ele recebe uma mensagem da princesa Leopoldina e de José Bonifácio. Ele recebe uma carta, o mensageiro vai e entrega. Aí tinha as correspondências e quando ele leu, viu que o rei de Portugal disse que ele ia ter de voltar, de todo jeito, ou por bem ou por mal. Que ele já tinha dito ao pai que não ia voltar. No dia 9 de janeiro, ele tinha dito que não ia voltar mais, que ele ia permanecer no Brasil. Então, Dom Pedro achou por bem disse não. Aí foi quando, no dia 7 de setembro de 1822, a imagem do Rio Ipiranga, ele deu o grito de independência. Aí foi essa frasezinha que ele deu: independência ou morte. Então, ou ele ia ganhar ou ia perder a guerra entre os brasileiros, os soldados brasileiros com os portugueses. Então, a partir dessa data, o Brasil ficou livre de Portugal. O rei de Portugal não ia mais mandar no Brasil. Então, Dom Pedro voltou com isso, com essa atitude que ele teve, ele recebeu um título de imperador. Certo? Ele recebeu o título de imperador, ficou no Brasil, comandando o Brasil aqui. Então, com isso, Dom Pedro, vocês sabem que a gente tem um hino, né, nacional aqui no Brasil. Temos também o hino da independência. O hino da independência quem escreveu foi Dom Pedro. Vê que é engraçado, né? E é diferente, viu? Então, vocês têm o quarto ano, vocês têm uma historinha para vocês, certo? Não é uma anotação, mas em forma de quadrinhos. Lógico que vocês não vão copiar, gente, certo? Se querem copiar, tudo bem. Porque os quadrinhos, só se vocês querem só copiar as frases, as falas dos personagens, pode ser e vai formar um texto. E tem umas perguntinhas nele. É bem engraçado. É da Turma da Mônica. Então vocês sabem que Cebolinha ele fala errado, né? Errado não, é um problema que ele tem na fala dele, que ele troca o R pelo L. Então tem muito. Então vocês vão ver que ele vai dizer, tem a pátria, ele não vai dizer pátria, não é isso? Então ele diz errado, aí vocês consertam se for escrever. E tem umas perguntinhas para vocês. A primeira é: de acordo com os quadrinhos, quando o Brasil se tornou-se independente? Qual foi o dia que ele se tornou-se independente? Dia 7 de setembro de 1822. Quem mandou as cartas para Dom Pedro contando das intenções de Portugal? Quem foi? Foi a princesa Leopoldina e José Bonifácio. Qual foi a reação de Dom Pedro depois de ler a carta? Qual é que vocês acham? Qual foi a reação dele? Como foi que ele ficou ao receber a carta aqui, falando das intenções de Portugal para ele voltar? Como é que ele ficou? Onde foi proclamado a independência? Onde foi? A imagem de quem? Do Rio Ipiranga, que fica em São Paulo, certo? Quem compôs o hino? Quem foi que compôs o hino? Dom Pedro. Como Dom Pedro passou a ser chamado depois de coroado imperador? Eu falei, né? Aí você vai ver, na historinha tem, lê direitinho, tá certo? Não tem trabalho, mas os desenhos que tá em quadrinhos, se vocês quiserem fazer, não tem problema. E se quiser copiar só as falas, ó, agora não esqueça de mandar, tá certo? Para a tia Vera corrigir, ok? E faça o desafio que foi mandado, tá certo? Beijo, até a próxima aula. Fiquem com Deus.